uma multidão chamada Deleuze e Guattari. Marco, por que uma multidão chamada Deleuze e Guattari? Então, o que é essa ventania, essa multidão, esse fogo, esse rio chamado Elizagatai? Ou o que são as máquinas desejantes? O que é esse corpo sem órgãos? O que é um percepto ou um afeto? O Uhum. Rodrigo já colocou, mas eu quero enfatizar aqui, mais do que trabalhar sobre definições, nós vamos encontrar nesses filósofos, que são também artistas, são também escritores, né? Vamos encontrar neles intensidades, vibrações, agenciamentos que vão causar na história da filosofia e do pensamento uma espécie de fenda, de ruptura com os sistemas de verdade, e não só com os sistemas de verdade, mas também dentro dos sistemas de verdade, a verificação da verdade, né? E aí, talvez a grande influência de Nietzsche sobre todos esses grandes autores. E para começar esse trabalho de hoje, eu queria perguntar para vocês se é possível pensarmos em um método em Deleuze e Guattari. Uhum. E que a gente vai trabalhar um pouco em cima dessa pergunta. Uhum. E para a gente começar a pensar isso, eu combinei com o Rodrigo de a gente traçar pelo menos alguns acontecimentos fundamentais da biografia do Guattari e da biografia do Deleuze. É claro que a gente não vai ficar se atendo a fatos muito pequenos, que isso, coisas que podem ser lidas, né? Mas vamos trabalhar os principais acontecimentos aí da vida deles. Uhum. E para começar, vamos começar com o Guattari, até como uma resistência, como um filósofo que às vezes é visto como menor ao lado de Gilles Deleuze, mas que é tão importante quanto. E aí, Rodrigo, tu quer comentar um pouco do Guattari, que eu acho que está mais próximo também da experiência da psicanálise, da psicologia, né, e tudo mais. Bom, sem sombra de dúvida, né, eu acho que até quando a gente preparava esse curso, né, você comentou comigo, né, que infelizmente aquela velha nomenclatura do Foucault, né, do dispositivo da autoria, né, permanece no nosso imaginário a figura do Félix Guattari como uma sombra, né, como uma espécie de apêndice ao Gilles Deleuze, né? É muito comum que as pessoas, até eu aqui, né, no início aqui do curso, né, que a gente tenha essa conceituação, né, que é exatamente de apresentar o Deleuze e depois o Félix Guattari, né? E é uma espécie de injustiça, porque, acima de tudo, existem dois motivos para isso, né? O primeiro, porque o Guattari ele sempre se apresentou como um militante incendiário, né? Das relações de saber e poder presentes no contexto acadêmico, né? Ele nunca quis pertencer a uma certa tradição hegemônica, a qual é comum, né, nós contextualizarmos essas grandes figuras, né? Então ele procura desenvolver o seu trabalho clínico, né? Leborda a expressão, né, Marco? É isso, né? Uhum. Deixa eu passar vergonha aqui com o pessoal. Uh, desenvolve uma experiência clínica, né, cujo método de intervenção é regrado pela luta antipsiquiátrica, né, na França do século XX, faz, né, todo um caminho, toda uma trajetória no seio da psicanálise lacaniana, né, trabalha essa sua experiência de constituição do sujeito a partir desse lugar, né,
e promove diversas rupturas, né? Talvez a mais conhecida do ponto de vista conceitual do Félix Guattari seja um livro que, infelizmente, no Brasil é muito difícil de ter essa cópia, né? Que é o Psicanálise e Transversalidade, né, Marco? Que é um livro muito complicado para achar. Quem tem esse livro aí, por favor, guarde as sete chaves, porque Compartilha com a ele. gente. É É, uma boa. exatamente, né? Porque nesse livro ele faz um desdobramento, né? Promove um desdobramento da clínica psicanalítica, contextualizando para os agenciamentos da micropolítica, né? Então, é uma experiência possível para pensar esse horizonte, né? Então, esse é o primeiro ponto, quer dizer, o Félix Guattari, e isso é importante, né? Eu apresentei ele aqui como um militante incendiário, no sentido de estabelecer essa recusa ao próprio pressuposto, ao próprio horizonte acadêmico, no qual muitos, né, são constituídos, né? E tem uma passagem belíssima também, e eu acho que isso é importante do Félix Guattari, por isso que a gente escolheu apresentar ele primeiro, foi porque ele tem um vínculo de aproximação com o nosso país, com o Brasil, né? Um vínculo afetivo mesmo, né? Ele foi grande amigo da nossa grande Sueli Ronick, né? E, inclusive, numa das passagens do Félix Guattari pelo Brasil, ele entrevista o Lula, né? Tem um livro, um folheto, né, militante, onde o Félix Guattari entrevista o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, há sim uma preocupação, há sim uma zona de aproximação desse pensamento nômade, dessa militância fervorosa, a partir das experiências relacionadas a esse contexto, né? Não sei se tu quer complementar alguma coisa sobre o Guattari, Marco? Pode ser. E aí já sigo, né? Vamos. Quando quiser passar a bola, passa a bola. Acho que o primeiro grande encontro, que aí o Rodrigo já sinalizou, é o encontro do Guattari, antes dos seus 25 anos, com Jacques Lacan. E eu acho que esse grande encontro que a gente tem que pensar, e que vai mudar toda a trajetória do Guattari. E isso que tu dizes, Rodrigo, que ele sempre estava incendiando os lugares que ele passava, seja nos movimentos estudantis, nos movimentos, né, do Partido Comunista, seja na academia, isso é muito interessante. E quando eu penso em Guattari, me vem na cabeça a figura do gênio, porque o gênio é essa pessoa que nasce e que as instituições não cabem para ele. Por que que não cabe? Porque geralmente o gênio, ele é por si só um rato de biblioteca. Geralmente ele é um grande pesquisador, um grande curioso, e as coisas vão chegando a ele de uma maneira que é própria dele, né? E a gente vê isso nos grandes gênios, e eu colocaria o Guattari nesse lugar, de uma pessoa, de alguém que está para além das burocracias que a gente tanto idolatra, que são os títulos, né? Essas coisas todas, essa parafernália toda que a gente luta tanto para conquistar e ser reconhecido. E é por isso que a gente decidiu hoje falar primeiro dele, para reconhecer isso. Né? E o segundo grande encontro que a gente vai sinalizar aqui, ou acontecimento, vamos trabalhar dois, né? Mas com certeza teve vários na vida do Guattari, é o encontro com Gilles Deleuze. E por que esse encontro? Porque chega um ponto do relação de Guattari com Lacan, do Guattari com Lacan, que ele, além de ser aluno do Lacan, ele também era paciente, ele também fazia análise com Lacan. E chega um ponto dessa história dos dois em que o Lacan tinha um cargo para oferecer, um cargo clínico para oferecer para um dos seus alunos, e ao invés de escolher o Guattari, ele escolhe outro aluno chamado Miller, e ali parece que o Guattari tem uma ali causa uma mudança, ele pensa, opa, então está na hora de eu
revolucionar esse pensamento, né? Então, a gente vai ver, na obra do Guattari, uma espécie de anti-eu, ou seja, uma... ele se insurge, né? Depois de construir todo esse caminho da psicanálise, construir toda essa fortificação da imagem, digamos assim, né? Que é a psicanálise, passar por toda essa teatralização também, aí ele vai para o caminho do anti-eu, e é onde ele encontra Gilles Deleuze. Esse encontro entre Deleuze e Guattari vai acontecer, sobretudo, na efervescência de maio de 68, como vocês todos bem devem conhecer o que foi esse movimento, por intermédio de um aluno de Deleuze, que era também amigo de Guattari, o Jean-Pierre Mouillard, e a partir desse encontro, aí vai começar a explosão, né, de acontecimentos. A partir desse encontro de conversas, Guattari e Deleuze unem forças para criar sua primeira obra em conjunto, que é o Anti-Édipo, que a gente vai tratar um pouco melhor depois, né, Rodrigo, sobre essa obra. Uhum. E o Anti-Édipo, ele teve um grande... Qual foi o objetivo principal de Anti-Édipo? É justamente reparar esse grande erro da psicanálise, que era dar ao inconsciente apenas o lugar da teatralização, né? Apenas o lugar de papai e mamãe, como vocês também já devem saber aí as pesquisas de vocês. Como se... Me permite fazer um adendo Sim, na, sim, na pode sua falar, fala? pode falar. Uhum. Como se toda a potência de vida, como se toda a experiência de subjetivação fosse concentrada num lugar chamado divã, né? Então, o acolhimento da do nosso devir revolucionário transformado numa neurose, né? Então, acho que esse é, sem sombra de dúvida, um elemento fundamental que vai esparramar essa, esse encontro entre Deleuze e Guattari, né? E eu fico pensando por que Deleuze se afeta tanto por Guattari? E é interessante de falar um pouco de Deleuze agora. Deleuze era, sobretudo, um apaixonado por esses jovens, né? Por essas genialidades errantes, essas genialidades revolucionárias, que não só marcaram a vida de Deleuze, como de toda uma geração de mais de 68, como toda uma geração de filósofos, escritores, poetas, artistas, músicos. E aqui, eu vou citar apenas alguns deles, que a gente colocou nessas imagens que estão ao redor aqui embaixo do nosso título, alguns desses grandes rebeldes, como Rimbaud, como Arthur, com o seu corpo com o corpo sem órgãos, com a metafísica da carne, como o Kafka, né, com a gagueira da linguagem, reinventando a própria língua, Proust, que vai dar aí para Deleuze e Guattari a ideia de um ritornello, a ideia de um outro tempo, né? E a gente vai ir retomando a pergunta do começo que eu fiz para vocês, se há uma espécie de método em Deleuze e Guattari, ou ainda um antimétodo. Um dos rebeldes que muito influencia Deleuze é, sobretudo, Bob Dylan, com o seu modo descarado de roubar a ideia de outras pessoas, e roubando essa ideia de outras pessoas, ele reinventa a música, e ao reinventar a música, ele cria novos modos de vida. Então, Deleuze, assim como Bob Dylan, vai inventar um método do roubo, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu Método vou dar de... um nome mais feio para isso, tá? Mas a gente fala sobre... Eu até sei que não muito vai falar, mas vamos deixar para depois. Tá E certo. em seguida, a paixão de Deleuze por autores que são, sobretudo, produtores de linhas de fuga. Esses autores são aqueles que a história da filosofia, e aí me perdoem os filósofos, às vezes desconsidera, ou às vezes não considera tão importantes, né, como para serem estudados e tudo mais. E Deleuze, ele falava o seguinte, que ele lia um autor, se ele tinha um projeto, ele lia aquele autor, e depois ele esquecia.
Mas tinha um autor que Deleuze lia que ele nunca esquecia, que era o autor que tudo que ele fazia, esse autor, esse pensamento estava presente, que é Baruch Spinoza, considerado por Deleuze o príncipe, o grande príncipe dos filósofos, né? E nessa tríade de Spinoza, a gente pode colocar Nietzsche, aí com a Transvalorando Todos os Valores, com o grande martelo aí que detona as verdades, e em seguida Bergson, um autor também até mesmo às vezes desconhecido por muitas pessoas, até mesmo na academia, pela sua dificuldade, mas enquanto a contemporaneidade está preocupada com Kant e Hegel, Deleuze, apesar de ter um estudo sobre Hegel, ele vai estudar esses filósofos, né, da margem, ele vai estudar os malditos da literatura, ele vai estudar os rebeldes da música. E é todo esse conjunto de autores e músicos e artistas que vai dar a potência que a gente vê na obra do Deleuze e do Guattari.